Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então, vamos aí dar continuidade no nosso conteúdo de engenharia de software, turma 2020.2, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os processos de software. Na verdade, a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Porque vocês tiveram, né, uma disciplina no semestre anterior com foco em processo de software. Então, nosso objetivo aqui é só fazer uma revisão breve, beleza? Porque você já tem um conhecimento aprofundado da disciplina anterior. Então, só relembrando aí, né, engenharia de software, ela surgiu, né, para tentar coordenar, né, os problemas que aconteciam anteriormente, tornar o processo de criação de software, né, sistemático, replicável, porque todos os sistemas complexos e poderosos, né, quando tem esses fatores envolvidos aí, a gente precisa de uma certa coordenação, né, de um controle muito grande para conseguir ter esse desenvolvimento. Atualmente, né, a gente tem novas demandas, novas tecnologias, novos paradigmas, novas necessidades que vão surgindo, né, ao longo dos tempos, e aí a gente precisa estar adaptando todo o processo de desenvolvimento a esse novo contexto. Então, por exemplo, a gente tem hoje um contexto de desenvolvimento acelerado, aonde, né, o processo de fazer pequenas funcionalidades em intervalos de tempo, né, contínuo. Então, esse processo para ter um desenvolvimento, o time to market, né, o momento que você entrega o produto e coloca esse produto disponível no mercado mudou, né? Então, hoje muitas empresas atuam com um paradigma, né, de prover serviços. Então, esses serviços eles estão em constante evolução, constante manutenção, né, constante melhorias, e tudo isso envolve esse contexto do desenvolvimento acelerado. Além disso, hoje a gente também tem um contexto distribuído, onde você tem equipes de desenvolvimento espalhados aí ao redor do mundo, né? Equipes internas, equipes terceirizadas. Então, esse processo de desenvolvimento distribuído hoje é uma realidade muito grande. Outra coisa também que recentemente, né, do ano passado para cá, houve um aumento muito grande na disponibilidade de vagas para trabalho remoto. Então, hoje você consegue trabalhar de casa. Muitas empresas hoje, né, estão contratando profissionais devido à questão da pandemia, né? Então, profissionais que atuam através de home office. Então, é mais um contexto aí que a gente integra. Então, se não houvesse, né, uma evolução nesse contexto de desenvolvimento distribuído, seria muito difícil a gente migrar para um contexto, né, de trabalho remoto, né, de home office, tá? E aí a gente tem também, né, o contexto que envolve um conhecimento tácito, né, e alta rotatividade de pessoal, né, pessoas entrando, né, oportunidades novas surgindo, né? Então, como é um mercado que existe muita oferta e muitas oportunidades, então a gente tem esse contexto aonde a, a equipe acaba, né, acaba mudando de forma frequente, tá? Então, qual a importância, né? Então, primeiro de tudo, é preciso a gente fazer as perguntas, né? Quem, o que, quando e como, né? Para quem nós vamos desenvolver, né? O que nós vamos desenvolver, quando, qual é o momento adequado e ideal, né? E como que a gente vai estar implementando, introduzindo esse produto, esse serviço no contexto da empresa, né? Então a gente pode ter um foco específico em usuários, ou pode ter um foco específico numa empresa, né, como um todo. Então é preciso ter um entendimento comum. Os processos eles vão surgir justamente para estar definindo, né, quais são as atividades, quais são os recursos, quais são as restrições de um determinado projeto, de uma determinada empresa. E aí tudo isso culmina, né, à medida que você vai melhorando e vai executando seus projetos utilizando
esses processos de desenvolvimento, você tem uma melhora contínua, né, uma melhora, né, frequente. Então, falando aí, trazendo, né, as definições das duas principais referências, né, da área da gente, Presma, de 2005. Então, ele fala que um processo, né, um framework para tarefas que são necessárias para se construir um software com alta qualidade. Já o Somerville, né, também cai nesse contexto aí, né, de tarefas e atividades, conjunto de atividades e resultados associados que levam à produção de um bom produto de software, né? Então, mais um dos pontos aí que é a questão, né, da qualidade, você ter um bom produto, um produto bem feito, um produto com qualidade, e aí você ter um processo bem definido e estruturado é extremamente, né, importante para alcançar essa qualidade. Então, o processo de software, ele estabelece uma sequência lógica, tá, de atividades que tem como objetivo final produzir ou evoluir um produto de software, né? Então, existem processos hoje que eles levam em consideração essa evolução constante a cada aplicação, né, a cada rodada, a cada funcionalidade do projeto entregue, você leva em consideração, né, esse contexto de melhoria contínua, tá? Então, o processo também é caracterizado por um conjunto de atividades, papéis, né? Então, cada pessoa envolvida no projeto, ele vai ser responsável por uma determinada atividade, né? Então, o que a gente chama de papéis. E, né, podem ter aí fluxos de trabalho, né, que são bem estabelecidos e que permitem que a equipe, né, entenda a sua jornada de trabalho, né, e de produção. Já os artefatos ou produtos de trabalho de entrada ou saída também, né, fazem parte desse contexto do processo de software, né? Então a ideia é que a gente consiga estar produzindo não só o software, mas todo um conjunto de artefatos que estão associados com a produção de software, né? Documentos, tanto um guia de uso, documento de requisito, arquitetura, né? O projeto de arquitetura. Então, existe aí um conjunto de artefatos que estão associados nesse processo. Falando um pouquinho, né, das atividades, então é uma atividade de trabalho que um indivíduo naquele papel, né, ele poderá ser solicitado a estar executando. As atividades definem como fazer, né, como fazer determinada tarefa. Em um primeiro nível, as atividades são ordenadas e interligadas. Existe ali, né, uma conexão entre elas. E aí, essas atividades elas descrevem um fluxo de tarefas. Tá? É um passo a passo, né? Como se fosse aquela receita do bolo, né? Que você vai seguindo as etapas ali, os passos. Então, alguns exemplos: ó, analisar a solicitação do cliente, levantar e documentar requisitos, realizar estimativas do tamanho, né, do projeto, tempo para se concluir uma determinada atividade, implementação de uma determinada funcionalidade, validar requisitos junto com o cliente, né, verificar se o que foi entendido, né, foi implementado de acordo com a necessidade do cliente, realizar o planejamento do projeto, projetar arquitetura, realizar testes, e tem aí um conjunto, né, de N atividades. Falando um pouquinho sobre o papel, então o papel ele define as responsabilidades, né, ou atribuições de um indivíduo ou um grupo de indivíduos que trabalham juntos como uma equipe. Então aqui a gente define quem que vai ser o responsável por fazer o quê, né? Então, o engenheiro de requisitos vai ser responsável por estar licitando, documentando os requisitos. O desenvolvedor ele vai ser responsável por estar, né, desenvolvendo o projeto, mantendo a arquitetura, né, em conformidade, desenvolvendo esse projeto com qualidade, fazendo rastreamento, né, de bugs e correções, manutenção do sistema, por aí vai. Então, não existe aí uma definição padrão, né, mundial para cada papel. Então, uma pessoa que é design em uma empresa, ela pode ter atribuições completamente diferentes, né, em outra. Esses papéis eles variam de acordo, né, com o tipo de processo, com o tipo de framework que é utilizado, né, com o tipo de metodologia que é utilizado em algumas empresas, tá? E aí existem papéis que são sinônimos, né,
Então, por exemplo, engenheiro de software, desenvolvedor de software, analista de software. Então, muitas vezes, né, existe aí nomenclaturas diferentes, mas que desempenham, né, o mesmo conjunto de atividades. Beleza? Então, alguns exemplos: analista de requisitos ou de negócio, arquiteto de software, gerente de projeto, gerente de configuração. Aí, desenvolvedor, implementador ou programador, né? Sinônimos. Analista de teste ou testador, né? Também administrador de banco de dados. Tem empresas que chamam de DBA, né? Então, são alguns exemplos aí de papéis. Falando um pouquinho agora sobre os artefatos, tá? Ou produtos, então é um pedaço de informação que é produzida, modificada ou utilizada em um processo. Então, um exemplo de artefato muito comum, né, no projeto, se ele não existir, o projeto não existe, né? Que é o código-fonte e os executáveis, né? Ou o projeto funcionando em um servidor, né? Se for, no caso, um projeto web. Documentos, especificações, modelos, o próprio processo em si, ele pode, né, ser considerado como um artefato do projeto. Então, são utilizados como entradas, tá, necessárias para a execução de um determinado conjunto, né, de atividades. São também criadas ou modificadas após o término de cada uma das atividades. Então, esses caras a gente chama de artefato de saída, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó: documento de divisão, especificação de caso de uso, código-fonte, plano de projeto, cronograma de operações. Então, esses artefatos eles podem ser, né, considerados como artefatos de entrada e saída. Então, por exemplo, na parte de teste, um dos artefatos de entrada que é necessário para a realização dos testes é o código-fonte, né? Então, não é possível você executar um conjunto, né, de casos de teste sem ter o código-fonte, que é o artefato de entrada. Beleza? Como saída daquela etapa de teste, você pode ter um conjunto de bugs, né? Então, que são artefatos. Você pode ter um conjunto de melhorias, né? Sugestões de melhorias e por aí vai. Beleza? Tudo tranquilo, galera? Até aí? Como é que tá o ritmo aí? Me passe um feedback rápido, por favor. Então, beleza. Então, vamos nessa. Então, falando aqui dos fluxos, né? Então, o fluxo ele tenta mapear, né, uma sequência de tarefas, né? Que é uma sequência de atividades que produz um resultado de valor observável. Então, ele pode ser expresso, né, de diversas formas, né, de várias formas diferentes. Muitas vezes a empresa ela existe um fluxo, né, definido lá, mas esse fluxo ele não está documentado em lugar nenhum, né? É um fluxo, é um procedimento seguido lá na empresa de forma ad hoc, vamos dizer assim, sem ter registros, né? Mas existem empresas que, por exemplo, utilizam diagramas de atividade UML para estar mapeando esses fluxos da empresa, né? Então isso é interessante, por exemplo, porque toda vez que você tem um desenvolvedor novo que está entrando na equipe, você tem como apresentar o fluxo e explicar para ele como que funciona, né, a sequência de atividades que são aplicadas lá na empresa. E é muito comum também estar utilizando, né, fluxogramas aqui. É bem prático e bem simples, né? A gente pode utilizar representações, caixas, losangos, bolas, né? E aí descrever de forma textual o que cada caixinha daquela representa uma atividade, por exemplo. Então, tenho aqui um exemplo, ó, do diagrama de atividades. A atividade ela começa aqui nessa bolinha preta, ó, com a gente tem um administrador, tá? E a gente tem o sistema. Então, o administrador ele vai estar clicando em visualizar empresas, né? Então, aqui uma atividade. Uma vez feito isso, o sistema ele vai exibir uma lista de empresas. A partir dessa lista, o administrador ele pode clicar em excluir uma determinada empresa. Então, o sistema vai estar retornando aí uma solicitação de confirmação. Tem certeza que deseja excluir? Então, o administrador ele realiza, né, ele responde aquela confirmação. Então, se ele sim, eu quero excluir, então o sistema responde excluindo, né, aquela determinada empresa do banco de dados,
ou se o administrador cancelar, então a gente vai encerrar, né, o sistema, ele não realiza aquela determinada operação. E aí o símbolo utilizado para finalizar, né, atividades é a bolinha preta circulada aqui, né, com beleza? Então vamos falar agora dos modelos, tá, de processos. Então o modelo de processo é uma representação abstrata de um processo de software, tá? Então existem aí alguns modelos, tá? E aí eu estou elencando somente alguns deles. A gente tem aqui, eu estou utilizando as siglas, tá? Então, por exemplo, modelos de processo prescritivo, sigla P. Modelos de processo especializado, sigla E. Processo unificado, U. E processo pessoal e de equipe, eu estou utilizando o Q. E os métodos ágeis, né, que eles são utilizados também, eles podem ser utilizados aqui nesse contexto, eu estou utilizando a letra A para mapear os métodos ágeis, beleza? Então, falando sobre os modelos de processo prescritivo, tá? Eles vieram para trazer uma ordem ao caos. Só mais um detalhe aqui, viu, pessoal? Esses modelos geralmente eles são a evolução, né? Começou com prescritivo, de forma rudimentar, mais inicial, e aí evoluiu-se para o especializado, depois para o unificado, e aí introduziu-se detalhes, né? Com essa parte de pessoal e de equipe. Beleza? Então, o prescritivo foi aí um dos primórdios, né? Ele tentou trazer ordem para aquele caos, né? Devido à crise do software, né? Eles fornecem um roteiro eficaz, tá, para a equipe, porém, o trabalho de engenharia de software e seu produto permanecem à beira do caos, né? É uma evolução, mas ainda é próximo do caos. Então, o mais conhecido de todos, né, é o waterfall, né, que é o modelo em cascata. Ele é chamado desse modelo porque, né, cada uma das etapas, tá vendo? É como se fosse, né, um fluxo aqui, uma queda, né, como se fosse uma cascata. Beleza? Então, ó, levantamento de requisitos, análise, projeto. Reparem que uma vez desenvolvido uma determinada atividade, você não tem um retorno, tá? Você só segue para a próxima atividade quando a atividade anterior ela é finalizada. Então, finalizou a análise, vai para o projeto, finalizou o projeto, codifica-se, né? Implementação. Finalizou a codificação, vai para o teste, finalizou o teste, implantação. Então, esse modelo evoluiu bastante. Isso aqui foi, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução. Então, tá aqui o modelo Waterfall. Lembrando que quando você está logo depois da implementação, pode ter um loop aqui, ó, na parte de codificação e correção de bugs e de erros, tá? Que seria mais ou menos uma retroalimentação dos testes aqui. Então ficaria um loop entre codificação e testes. Beleza? Então problemas aí do modelo waterfall, né? Então, no mundo prático, né? Você tem requisitos bem definidos, tempo para ver o sistema, produtividade, né? Espera de validações, feedback. Então, o que acontece? Se der algum problema lá na frente do projeto, o custo para você corrigir esses problemas é muito alto, né? Porque a gente tem um exemplo aí do Cyberpunk 2077, né? Provavelmente a empresa segue algo parecido com isso aqui. Então eles chegaram no ponto de implantação e entregaram o produto para o cliente. Eles estão tendo que fazer uma série de correções. Então essas correções feitas aqui, à medida que a gente avança nessas caixinhas aqui, para você fazer correções, modificações no projeto, o custo aumenta de forma exponencial. Então esse é um dos grandes problemas do modelo em cascata. Então o pessoal foi, evoluiu e houve aí uma proposição do modelo em V, tá? Então esse modelo ele já está prevendo uma retroconexão, né? Uma retroalimentação com a parte de desenvolvimento, requisitos. Então, quando você vai avançando no projeto, fez a parte de modelagem dos requisitos, avança para a parte de design, né? De projeto e definição da arquitetura. Depois vai para a parte de design dos componentes, codificação. Nessa parte da codificação existe uma conexão com os testes unitários, são aqueles testes
que são desenvolvidos pela equipe de desenvolvimento. Então, você já tem aqui um loop, né, onde o teste unitário, você tenta mapear problemas tanto no código e problemas de componentes também. O teste de integração, ele já faz uma conexão, né, entre essas unidades aqui e ele tenta verificar, né, o sistema nesse contexto. Quando eu combino as funcionalidades, como é que o sistema funciona? E aqui a gente tem, né, uma verificação e uma melhoria nos componentes, tá? E também projeto e design arquitetural. Testes de sistema, então essa parte de sistema é você tem um sistema funcional, né, um sistema ali em vias de ser entregue, né, para o cliente. Então a ideia é estar realizando, né, um conjunto de testes aqui que vão estar podendo retroagindo, né, e vão estar sendo inspirados nessa parte de design, de projeto, né, arquitetural e validação dos requisitos do cliente. E por fim, antes de você liberar o produto para o cliente, você tem aí, né, os testes de aceitação. Então, o sistema ele só pode ser entregue para o cliente se, né, não houver problemas críticos aqui nesse momento de aceitação. Então, reparem que aqui a gente já tem uma preocupação, né, com a qualidade. Então, tem um mapeamento, já é uma evolução, tá, do modelo em cascata. E você tem todo um cuidado aí com a qualidade, né? Já começa, já tem uma evolução bem grande aí, né? Uma tentativa de distanciamento do caos. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tô andando um pouco mais rápido por conta do tempo e porque vocês já, né, estudaram esse conteúdo aí na disciplina passada, então eu só estou pincelando mesmo, beleza? Então, falando sobre o processo incremental, né? Então, não existe nada tão estável quanto a mudança. Então, né, os versos de Bob Dylan aí se a gente tem a certeza que mudanças irão acontecer ao longo do processo. Então, aqui o processo incremental, ele já prevê mudanças nos requisitos, mudanças de prioridade no gerenciamento, mudanças no projeto, né, mudanças na implementação. Então, aqui a gente introduziu esse fator da mudança. Então, deixou de ser aquele modelo em cascata. Avancei, eu não volto mais. Não, agora a ideia é que, à medida que a gente avançou, houve uma mudança que impactou na arquitetura, então a gente tem que fazer os reajustes, né? A gente tem que fazer com que essa mudança seja replicada nas fases anteriores, tá? Quais são as vantagens desse modelo? Então o cliente, né, ele não espera, ele pode estar validando o sistema, né, de forma antecipada, você tem uma redução, né, do risco na aparição de problemas, tá? O foco muito grande na prioridade, né, sobre os defeitos e correção, né, dos defeitos e dos problemas. Essa parte, né, do design e implementação agora, elas também são levadas em consideração ao longo do processo. Então aqui a gente tem um modelo, né, incremental. Então reparem que a gente introduz esse conceito, né, de incrementos. A cada incremento que é feito, a gente segue todo o processo. Comunicação, que é, né, contactar o cliente, identificar as necessidades, planejamento, modelagem, né, e design, construção, que é desenvolvimento de código, né, e teste, e desenvolvimento. Então, a gente introduz esse conceito de incrementos. À medida que a gente inclui, né, um incremento novo, então reparem que esse incremento novo também ele vai seguir todo o rito e todas as fases do processo, tá? Então, os modelos, os métodos ágeis, eles já utilizam, né? E eles evoluíram esse contexto, esse conceito do uso de incrementos, né? Então, eles melhoraram essa questão, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí a gente chega no próximo, né, processo, que é um processo evolucionário. Então, ele utiliza aí um modelo, né, em protótipo e um modelo espiral, tá? É uma combinação aí. Então, muitas vezes a gente tem incerteza do cliente, né? Nem o cliente sabe o que ele quer. Então, o protótipo ele surge e aí ele facilita bastante, né?
esse momento de identificação das necessidades, né, para entendimento desses requisitos. E aí, muitas vezes, no contexto de novas tecnologias, né, onde algoritmos precisarão ser implementados, então o protótipo, nesse momento aqui, ele acaba sendo fundamental, porque ele consegue que a gente tenha uma ideia, né, rápida, o projeto inicial desenvolvido é rápido e o feedback também do cliente, né, é rápido. Então, aqui a gente tem um conceito, né, de prototipação. A ideia é que a gente parta, né, de um projetozinho inicial, tá? Então, a gente tem uma construção de um protótipo, senta com o cliente, avalia, né, esse protótipo, e aí é feito um refinamento. A partir desse refinamento, a gente já consegue melhorar, né, esse protótipo através do projeto rápido. Levando em consideração que tudo começa com a coleta, né, inicial, e à medida que a gente roda no loop aqui, a gente pega, né, esse refinamento e a gente melhora os requisitos. A gente consegue identificar e melhorar as necessidades do cliente. Então tem alguns exemplos, né? Então hoje existem, antigamente era muito comum a gente fazer os protótipos no papel, tá? Então hoje você já tem protótipos que representam o sistema, tem protótipos interativos, onde permite que você clique, insira opções, pressione botões, né? Então os protótipos hoje existem, né? Tem protótipos online, né? Então tem o mockups.com. Então você está desenvolvendo um aplicativo para celular, para mobile. Então ele tem já as telas do celular. Então os mockups hoje evoluíram bastante, né? Então essa parte de protótipos hoje, né, evoluiu muito. Quais são os problemas, né, da prototipação? Então, inicialmente o processo em si, né, a visão do cliente. Então muitas vezes o cliente ele vê aquele protótipo e ele cria uma expectativa. E quando a gente desenvolve e entrega o produto para o cliente, nem sempre aquele produto que está sendo entregue está igual ou idêntico ao protótipo, né? E aí o cliente ele fica frustrado, né? Ele fala, pô, mas eu queria aquele primeiro que você desenvolveu lá, que era só um protótipo, né? Então a visão do cliente muitas vezes é diferente da visão aí da equipe de desenvolvimento, né? Do engenheiro de software. Então, a solução aqui a gente tem que deixar claro quais são as regras do jogo, né? Então, tem que quebrar essa expectativa do cliente e tem que preparar ele e deixar claro que aquele protótipo nem sempre, né, ele vai ser idêntico no produto final. Beleza? Então, aqui essa figurinha é bem conhecida aí na web, né? Para demonstrar as diferentes visões, né? Como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, e no final das contas, né, a documentação, ó, não tem nada de documentação no projeto, tá vendo? E no final das contas, né, o cliente queria, era um balançozinho, era algo bem simples, né? E aí você tem diferentes entendimentos, né, na visão de cada profissional, de cada papel que está envolvido no projeto. Então, na sequência, né, o modelo espiral. Então, o modelo espiral também ele utiliza, né, o protótipo, tá, como centro, né, peça inicial. Então, a gente começa aqui com um planejamento dos requisitos, né, é feita uma análise de risco. Você tem um conceito, né, inicial e praticamente nessa etapa inicial aqui é somente comunicação com o cliente, entendimento, levantamento das necessidades para se chegar na primeira versão do protótipo, tá? Então, chegou no protótipo, mostrou para o cliente, validou, é isso que você quer. Então, é feito um processo, né, de verificação e validação. E aí, a partir daí, a equipe parte para o processo, para o plano do desenvolvimento, né? Mais uma vez é feita análise de risco, melhorias, e aí, a partir do protótipo 1, você tem uma evolução, né, daquele protótipo e gera-se um protótipo com maior quantidade de detalhes. E aí a gente parte com um rascunho, né? A gente parte para o processo de implementação de fato. Beleza? Então, mais uma vez é feita, né, a verificação e a validação
né, com o cliente, todo o projeto de desenvolvimento, de criação, tá? Em cada uma das etapas. Então, nesse quadrante aqui, a gente determina os objetivos, né, que serão desenvolvidos ao longo daquele processo. Aqui você tem essa questão de análise, né, identificação e resolução de riscos, né, nesse quadrante. O quadrante daqui de baixo é desenvolvimento e teste. Então, né, a partir desse momento que tem o segundo protótipo aqui, a gente tem que ir para o desenvolvimento de fato, né? E aí fez o desenvolvimento nesse quarto plano aqui é onde a gente tem o planejamento das novas interações. Então, esse ciclo aqui, pessoal, ele não, esse caracol, quando chega em um determinado ponto, né? Então, por exemplo, chegou aqui, ó, detalhe, código, integração, teste, implementação. Isso aqui é feito de forma cíclica, né? E o tempo que é gasto aqui é muito maior. Então, reparem que, né, à medida que a gente vai rotacionando o ciclo, né, o tempo de desenvolvimento durante aquela etapa é maior, né? Então, depois que você chega na etapa final, de ter um protótipo funcional, né, a gente vai entrar na questão de implementação. Implementação, teste, até o momento da release. Beleza? Então, em vez de estar representando o processo como uma sequência de atividades, a gente utiliza aí, né, um loop. A cada loop na espiral, a gente representa uma fase do processo. O loop mais interno está relacionado com a viabilidade do sistema e o próximo da definição, né, de requisitos e assim sucessivamente. Então, aqui são as 4 fases, né, principais que a gente já discutiu. Beleza? E assim, né, a gente conclui essa primeira etapa, né, dos processos, dos modelos prescritivos. Beleza? E chegamos agora nos modelos de processo especializado. Então, aqui a gente leva em conta muitas características dos modelos anteriores, né? Então, reparem que na engenharia de software a gente vai construindo conhecimento a partir, né, dos conhecimentos anteriores e aí a gente vai evoluindo. Então, leva-se em conta, né, as características dos modelos anteriores e utiliza-se por este modelo, né, quando se opta por uma abordagem de engenharia de software mais especializada. Então, o primeiro de todos aí que eu trago para vocês é o desenvolvimento baseado em componentes, né? Então, componentes de software comercial de prateleira, ou COTS, que é o Commercial Off the Shelf. Então, a ideia é que você tenha uma implementação, né, de uma empresa terceira, e aí você precisa estar utilizando aquele determinado módulo, né? Então isso foi muito comum, foi aí que surgiu os plugins, né, a evolução de sistemas. Então eles incorporam muitas características do modelo em espiral e geralmente são desenvolvidos por terceiros e oferecem soluções como os produtos. Então isso aqui evoluiu muito e hoje a gente tem, né, esses componentes sendo disponibilizados através de serviços, tá? Então, a arquitetura do sistema ela deve ser definida de forma a permitir e comportar, né, o uso desses componentes, tá? Modelos de métodos formais, então aqui ele engloba um conjunto de atividades que conduzem à especificação matemática formal do software, possibilita a verificação do sistema através da aplicação, né, de uma notação matemática rigorosa, oferece aí uma promessa de software, tá, sem defeitos, e tem conquistado diversos adeptos. Então, quem trabalha com segurança, né, utiliza muito essa etapa de métodos formais. Reparem que a coisa está, né, especializando. Chegamos no desenvolvimento orientado a serviços, que hoje, né, é muito utilizado aí pelas empresas. Então, paradigma da engenharia de software que oferece uma abordagem para estar construindo serviços, né, também conhecido como web services, se torna essencial em projetos de desenvolvimento concorrente e comunicação assíncrona. Então, hoje tem uma diversidade, né, de empresas atuando nesse contexto aí, né, Netflix, Amazon, Spotify, né, e tantas outras. Beleza? E aí entramos no processo unificado,
né, como o nome já diz, ele associa, ele unifica, né, diversas práticas que foram criadas aí ao longo dessas décadas. Então, o processo unificado, uma tentativa de estar aproveitando os melhores recursos e características daqueles modelos, né, iniciais, os modelos tradicionais. Ele reconhece que é muito importante a comunicação com o cliente, enfatiza a importância na arquitetura, né, de software e sugere um fluxo interativo e incremental, que é a combinação de tudo que a gente viu, né, até agora. O mais famoso deles é o RUP, né, o Rational Unified Process. É um modelo de processo moderno, tá, descrito aí de acordo com 3 perspectivas: uma dinâmica, que mostra, né, as fases ao longo do tempo; uma estática, que mostra as atividades realizadas; e uma prática, que sugere as boas práticas a serem utilizadas. Então, aqui a gente tem o famoso gráfico de baleias, né? Então, reparem que a gente tem aqui as disciplinas, né? Então, modelagem de negócio, requisito, análise de design, implementação, teste, implantação, gerência de mudanças, gerência de configuração, gerência de projeto e definição do ambiente. Cada baleiazinha dessa, né, equivale a uma das etapas. Então, a gente tem fases, tá? Aqui em cima. Então, são 4 grandes fases, né? Iniciação, elaboração, construção e transição. Então, na iniciação, e aqui embaixo nós temos as interações, tá? Então, geralmente na interação inicial, uma somente. Na parte de elaboração, a gente tem 2, ou pode ter 2 ou mais. E na parte de construção, né, a gente tem de 1 a N. Então, foco muito grande, né, nessa parte de construção, de desenvolvimento, tá? E por fim, tem a parte de transição, né, que é o momento que a gente vai entregar o software para o cliente. Então, à medida, né, reparem que no início do projeto, a parte de modelagem de negócio, análise de requisito, né, é muito grande, tá vendo? O foco principal está nessa etapa. A parte de análise de design, ele está iniciando, implementação também, o teste está também, né, a criação dos casos de teste de forma inicial. Você já tem um gerenciamento aqui do projeto, precisa da definição do ambiente. Cada definição do ambiente ele tem um leve pico no início, ó, e depois vai decaindo em cada uma das etapas. Na etapa de elaboração é o momento aonde a gente vai ter aí, né, a parte de requisitos, a gente vai estar finalizando. A etapa de análise e projeto, definição da arquitetura, né, as tecnologias que serão utilizadas no projeto, a gente vai ter uma definição aqui muito grande. A equipe de implementação também já começa a atuar com muita força aqui, ó, né, setando o ambiente, preparando as tecnologias. Então, eles precisam estar em constante comunicação, né, com a arquiteto de software. A parte da galera de testes aqui você já começa a estar criando, né, criando os testes. A etapa de construção, como o nome já diz, você tem, né, o foco principal na implementação. Reparem que a análise de design você tem requisitos, pode ter, por exemplo, algumas melhorias, né, e ajustes de acordo com as mudanças, né, durante a implementação. Teste começa a atuar também muito forte nessa parte de desenvolvimento, mas lá para o final, para as últimas interações, amplifica bastante, porque é quando a gente tem que entregar, né, o sistema para o cliente. Vale ressaltar também que a gerência de configuração e mudança ele tem, né, um desempenho muito grande aqui, que é onde acontecem os commits, né, os merges do projeto, a criação das releases e por aí vai. E a implantação, quando a gente chega na última, né, interação aqui na etapa de transição, ó, reparem que é quando a gente prepara para trazer aquele software, aquele produto que estava no ambiente de criação, né, no ambiente de desenvolvimento para o ambiente do cliente. Então, por isso que essa parte de implantação aqui no final é muito forte. Beleza, galera? Tranquilo? Então, aqui são as fases, né? Concepção, identificar as necessidades; elaboração, entender o domínio do problema; construir, implementar e realizar testes; e transição, entregar para o cliente.
E aí tem algumas variações, né? Tem o Open Up, que é um processo unificado Lean, ele é mais leve, a ideia é tentar ser um pouco mais leve. O pessoal já utiliza aí ideias, né, de métodos ágeis. Aqui a gente tem também uma abordagem interativa incremental, né, onde a gente pode ter interações também, né, de acordo com o ciclo de vida. Ele segue uma filosofia ágil focada na natureza colaborativa e no desenvolvimento de software. Então tá aqui uma figurinha, né, do OpenUp. Então a gente tem projeto interações maiores que acontecem durante a semana e aqui os incrementos são realizados ao longo, né, do dia. Então, para quem conhece os métodos ágeis, né, aquele embaixo ele tem um projeto, ó. Então ele começa com um projeto. O plano de interação, esse plano de interação ele é organizado em itens que serão implementados ao longo dos dias, tá? Nessa primeira etapa aqui, o foco maior do projeto, né, está aí no stakeholder, nas pessoas que estão envolvidas no projeto. Nesse item aqui, o foco principal está no time e aqui, né, o foco está no dia a dia do indivíduo, no caso, né, do desenvolvimento do fato, de fato. Reparem que ele também utiliza, né, aquelas fases do RUP, ó, Inception, né, elaboração, construção e transição, né, a parte de elicitação aqui, ó. Beleza? Tranquilo até aí? E para finalizar, a gente chega nos modelos aí de processo pessoal, tá, e de equipe. Então, esse primeiro, né, o pessoal de equipe, né, a ideia é que você tenha uma melhor gestão entre as pessoas da equipe e o indivíduo, ele também consiga ter um controle, né, e ter um processo de gestão, né, pessoal. O melhor processo de software é aquele próximo das pessoas que realizarão o trabalho. Além de utilizar os processos existentes, a equipe pode desenvolver também o seu próprio processo. Além disso, é possível aí criar um processo de software pessoal que o desenvolvedor ele vai seguir ali a equipe, né, os envolvidos no processo, eles vão estar desenvolvendo. Falando um pouquinho do processo pessoal, também conhecido como PSP, todo desenvolvedor utiliza um processo para estar construindo software e o PSP enfatiza a medição pessoal, né, a capacidade de produção do indivíduo, tanto do artefato gerado quanto da qualidade. Então, o modelo ele tem 5 atividades principais: planejamento, projeto de alto nível, revisão de projeto de alto nível, desenvolvimento e autópsia. Já o processo em equipe é chamado de TSP. Então, o objetivo do TSP é criar uma equipe autodirigida. Então, conceito também utilizado aqui nos métodos ágeis, né? Que se organize por si mesma. Então, ele faz uso de uma grande variedade de roteiros, scripts, formulários, padrões, e também existem aí um conjunto de atividades: lançamento do projeto, projeto de alto nível, implementação, integração de testes e autópsia, que é casado aqui, combinado com o PSP, tá? E por fim, para finalizar a aula de hoje, nós temos aí os métodos ágeis, tá? Então, é muito comum hoje, né? O pessoal utiliza muito e está aí num nível de popularidade ágil, né? Então, startups utilizam, né? Empresas que tentam ser lean e leves, né? Utilizam, dão mais consciência às ideias ágeis, definem um processo, tá? Mesmo que leve. Então, nesse processo você tem workflows, eventos, papéis, práticas, princípios e por aí vai. Existem N e diversas, tá? Eu vou citar aqui brevemente o XP, que é o Extreme Programming, e o Scrum, tá? Então, antes de continuar, nenhum do processo ele é uma bala de prata, né? Não existe um processo que vai resolver todos os seus problemas. O processo ajuda a não cometer certos grandes erros, tá? Mas os processos não são 100%, né, igual ao manual. Então, aqui a ideia é que a equipe, a partir de um determinado processo, ela consiga se adaptar da melhor forma à sua realidade. Beleza? Então, falando aí sobre o Extreme Programming, né, sobre o XP,
foi, né, criado pelo Kent Beck. Em 1999 ele gerou o livro, né, a primeira versão, e em 2004 saiu a segunda edição. E ele foca em 3 conceitos principais: valores, princípios e práticas, né, boas práticas. Então, os valores são comunicação, então a equipe tem que estar sempre se comunicando, simplicidade, tentar desenvolver um código enxuto e simples, porém funcional, ter o feedback constante, né, do cliente, coragem para estar desempenhando o sistema da melhor forma possível e implementando, né, e desenvolvendo o projeto da melhor forma possível, respeito com o cliente, né, e com aí a gente falou da ética, né, nas aulas anteriores, então cai nesse contexto aqui também. E por fim, a galera prioriza a qualidade de vida da equipe, né? No caso aí, não só desenvolvedores, mas de toda a equipe. Falando sobre os princípios, né? Então, economicidade, tentar ter redução de custo, né, para a empresa, melhorias contínuas, estar sempre em constante evolução, né? As falhas, elas acontecem e aqui a gente tem que tentar encontrar essas falhas e solucionar elas da melhor forma possível. Baby steps, então seguir passos de bebês, né? Então a cada incremento de funcionalidade você tem que ter uma evolução, né, contínua. E responsabilidade pessoal, então é a equipe que é autogerida, né? A pessoa que tem consciência e que toma iniciativa para desempenhar suas atividades. E as práticas, né, do XP, tem um conjunto delas aqui, eu não vou passar por todas, tá? Então tem práticas sobre o processo, tá, de desenvolvimento, que é bem parecido com o que a gente já viu, ó, interações, release, Plane Poker foi introduzido aqui nesse contexto. Boas práticas de programação, né, o design incremental, programação, né, em par, testes automatizados, desenvolvimento dirigido por testes, que é o TDD, o build automatizado no contexto de web service hoje é muito utilizado, né, e integração contínua. E tem as práticas de gerenciamento de projetos. Então aqui você tem que ter um ambiente de trabalho criativo, um ambiente de trabalho que permite que as pessoas consigam, né, desempenhar um bom trabalho, contratos com escopo aberto e utilização de métricas de software. Então aqui ele foca também muito nessa questão das métricas. Então a programação em par, né, destacando aqui, é quando você tem um desenvolvedor que é considerado como um piloto e um segundo desenvolvedor que fica ali só te pentelhando, né, que é chamado de navegador. Isso aqui foi muito inspirado, né, naquelas corridas de rally, né, onde você tem um piloto e um copiloto, onde o copiloto passa as instruções, né, para seguir o caminho, pontos de referência. Então foi daí que surgiu essa ideia. E para finalizar, a gente chega no Scrum, tá? Então o Scrum foi desenvolvido aí pelo Jeff Sandler e pelo Kent Schwaber, né? Acho que é essa a pronúncia. Então, uma publicação aí do Uppsala, de 1995, né? Então, eles definiram aí, eles elencaram, né, o processo de desenvolvimento chamado Scrum, tá? Então, o Scrum hoje é uma indústria, né? Existem um conjunto de livros, empresas com consultoria, certificações, marketing, é muito utilizado. Então, tem aí os livros do Jeff Sutherland, né? Que é muito utilizado aí. Existem também vídeos do TED Talks, então procurem no YouTube, e aí ele fala muito sobre, né, o Scrum. Qual é a diferença do Scrum e o XP? Né? Então, o Scrum não é apenas para projeto de software. Você pode utilizar em diversos outros contextos. Então, logo, não define práticas de programação como o XP. O XP, o foco é somente na programação. Então, o Scrum aqui ele define um processo mais rígido, tá, do que o XP. Ele elenca eventos, papéis, artefatos. A gente vai depois ter uma discussão mais aprofundada aí no Scrum. Mas, para falar de forma bem simples aqui, a gente tem um Product Backlog. Ó. Então, aqui a gente elenca as funcionalidades que a gente quer que tenha, tá, no produto. A cada sprint, a gente separa algumas funcionalidades que o nosso produto ele pode ter, e aí a gente entra em acordo com o cliente e
tenta negociar que funcionalidades que podem ser entregues nessa determinada sprint. Então a sprint ela acontece no intervalo de 2 a 4 semanas, tá? E a cada 24 horas a gente tem o Daily Scrum Meeting, onde a equipe todo dia, antes de começar, né, a jornada de trabalho, ela se reúne ali, todos em pé, ao redor, e aí o pessoal discute como é que está a evolução do projeto, dificuldades que foram encontradas e por aí vai. No final dessas 2 a 4 semanas, a gente tem aí uma pequena parte do projeto funcionando. A ideia é que a gente apresente, né, esse projeto para o cliente. Então o Scrum ele funciona dessa forma. Então, o principal do evento, né, do Scrum, são as sprints, tá? Mais para frente, essa sprint ela vem lá do contexto da maratona, né? Quando chega no final ali, na reta final, o pessoal dá aquela explosão, né, na corrida, que é o chamado sprint. Então, o desenvolvimento é dividido em sprints, que é o conceito de interações, né, incrementos. Então, essas sprints de 2 a 4 semanas, né, geralmente 15 dias a um mês, né, 4 semanas. Os times têm que ser pequenos, tá? De 5 a 11 membros. Geralmente, aí o pessoal fala assim, ó, do tamanho de 2 pizzas. Ou seja, é o que 11 pessoas conseguem comer para ficar satisfeitas, né? Do tamanho de 2 pizzas. Então, tá aí a sua equipe. Geralmente tem que ter um Product Owner, né? Que é o dono do produto. 3 a 9 desenvolvedores e um Scrum Master, que é o facilitador aí da nossa do Scrum, tá? Mais para frente eu posso depois apresentar para vocês, aprofundar melhor nesse contexto aí do Scrum. Então, pessoal, é isso, né? Só para pincelar aí a nossa aula de hoje, tá? Então, esse foi nossos processos, né? Como eu disse no início da aula, como vocês tiveram uma disciplina no semestre anterior com foco nisso, né? Então a nossa aula de hoje, essa aula, o foco mesmo, foi somente essa pincelada, essa revisão inicial. Beleza? Deixa eu ver aqui. Não botei nenhum slidezinho. Dúvidas? Sugestões? Melhorias? Questionamentos?